Bom dia, na paz do Senhor, gurizada. Então hoje vamos para mais uma lição da classe dos pré-adolescentes. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título O Dom de Variedade de Línguas. É interessante que esse tema é um tema muito importante, como os demais que nós estamos estudando nesse trimestre, sobre os dons do Espírito. E esse é um dom que tem algumas características bem importantes. Infelizmente, nós vivemos em dias, pessoal, em que as pessoas questionam muito a variedade, a atualidade e a necessidade dos dons do Espírito. E o dom de variedade de línguas, ele tem uma característica importante que é a edificação de quem fala em línguas. E nós vamos falar um pouco sobre isso durante a nossa lição nessa manhã. Meu desejo é que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada um de nós na busca pelos dons do Espírito Santo. Nossa lição de hoje, ela se encontra baseada em 1 Coríntios, capítulo 12, 10 e do capítulo 14, do 2 ao 28. Nosso textual diz assim: Então todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Está em Atos, capítulo 2, versículo 3. Um dos maiores desafios das igrejas nos dias de hoje, né, é identificar a maneira adequada de buscar e de utilizar, administrar os dons espirituais. Isso é um problema antigo, né? Paulo aborda a questão dos dons com a igreja de Coríntios, porque o que acontecia lá? Lá eles estavam usando os dons de forma errada. Então Paulo orienta a igreja aos coríntios sobre o verdadeiro uso. O que acontece? Quando nós utilizamos os dons de forma errada, equivocada, não há edificação, porque o propósito do dom, né, é uma capacitação para edificação da igreja, e no caso do dom de variedade de línguas, uma edificação também pessoal, uma edificação pessoal. Interessante isso, tá? E a gente vai então hoje estudar sobre o dom da variedade de línguas, que é um dom que, devido à falta de conhecimento de muitas pessoas, né, de algumas igrejas, algumas denominações, inclusive, né, que são cessacionistas. O que é cessacionista? É aquele que entende que o dom era algo, falar em línguas, por exemplo, né, que é o que nós estamos estudando nesta manhã, era algo que era somente para a época dos discípulos, somente para o início da igreja. As pessoas pensam assim. Igrejas que são evangélicas, mas não pentecostais, geralmente têm essa visão sobre os dons, principalmente sobre o dom de línguas, né? Eles utilizam alguns artifícios, nós vamos falar um pouquinho nessa manhã, não entendendo a necessidade do dom. Vamos lá então. É importante então a gente deixar isso bem claro, né, que a variedade de dons é algo que não era exclusivo da igreja primitiva, mas é para nós, é para os nossos dias. O que acontece? Existem equívocos no nosso meio, assim como existiam lá na igreja aos Coríntios, como nós falamos. E é importante a gente fazer uma reflexão, né, bem equilibrada sobre a manifestação desse dom, e principalmente pelo fato de que nós somos pentecostais. Se somos pentecostais, cremos no batismo com o Espírito Santo, no falar em línguas, cremos que o falar em línguas é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Bom, vamos lá. O apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele alerta os coríntios, né, sobre a necessidade de termos uma mente espiritual e passar a desfrutar das bênçãos que vêm de Deus. Por quê? Porque os dom é um presente, dom é uma bênção, é algo que Deus nos dá, nos presenteia. Para quê? Para o nosso bem e para o bem da igreja. Então, quando nós recebemos o dom, nós precisamos entender que nós estamos recebendo aquela capacidade para ser utilizada para o bem da igreja, para o bem da obra de Deus, e no caso do dom de variedade de línguas, inclusive para o nosso próprio bem, precisamos usar, exercitar esse dom. Bom,
quem não tem o do Espírito de Deus, ele não vai estar habilitado a receber os dons que vêm do Espírito. Tendo em vista que o que a pessoa não pode compreender. Então, por que precisamos buscar o Espírito Santo na nossa vida, buscar os dons do Espírito Santo, né? Para que haja edificação da nossa vida, crescimento. Continuando. As verdades bíblicas, elas são loucura para os infiéis, né? As pessoas, durante muito tempo, e hoje isso acontece, de haver deboches, né? Incompreensão daqueles que são infiéis, daqueles que não são cristãos, sobre o falar em línguas. Eles nos falam até que nós somos loucos porque falamos em outras línguas, questionam qual a utilidade disso, né? Algumas outras igrejas, inclusive, né, que não creem no batismo com o Espírito Santo, no sentido e nos dons, eles nos classificam como loucos, por quê? Porque falamos em línguas. Mas vamos ver a beleza que é e a dádiva que Deus tem nos dado, o dom realmente de falar em línguas. Uma mente natural, como eu dizia, ela não consegue compreender as coisas que vêm do Espírito. E isso era o que acontecia com os irmãos lá de Coríntios, né? A manifestação dos dons espirituais trazia muita confusão. Paulo precisou corrigir eles em relação ao falar em línguas, porque alguns já tinham recebido esse dom e faziam questão de falar em línguas. Por quê? Porque eles achavam que isso provava que eles eram mais espirituais que os demais. Eles viam isso como a capacidade, como o fato de mostrar para as pessoas que eram mais espirituais, ou seja, eles estavam se exibindo com o dom e usando não para o propósito que era verdadeiro do dom, que é a edificação própria e edificação da igreja, quando há a interpretação das línguas, que é a nossa próxima lição. Então não perca a nossa próxima lição de interpretação, do dom de interpretação de línguas. Então existe então a necessidade que nós todos, principalmente vocês, queridos alunos pré-adolescentes, de desde cedo estudarem, compreender e buscarem o dom de variedade de línguas. Por que então não vamos começar já? Vamos começar já. Por isso que vocês estão estudando sobre os dons. E é tão importante isso, né? Já como pré-adolescentes, entender os dons, buscar os dons de Deus, buscar os dons do Espírito Santo para edificação. É um presente. Volto a dizer, dom é um presente. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós cremos, né, que quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. E aí fica evidenciado, por isso que é a evidência, a prova que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é o falar em línguas, que é diferente de ter o dom de variedade de línguas. Você já é batizado com o Espírito Santo? Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, não perca mais tempo. Busque o batismo. Busque o batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo? É uma capacitação de poder. Quando nós aceitamos Jesus, isso precisa ficar bem claro, tá, gurizada? O Espírito Santo, você aceitou Jesus, o Espírito Santo já mora em você, você já tem. Você já está selado, você foi marcado pelo Espírito Santo porque você é salvo através do sacrifício de Jesus e agora o Espírito Santo Consolador, ele já está na sua vida. Mas nós vamos ficar satisfeitos com isso? Não. Nós vamos buscar o quê? Os dons, o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele é algo que vem sobre a nossa vida para nos capacitar. É uma capacitação de poder para um serviço. Você sabe quando que os discípulos receberam o Espírito Santo? A maioria das pessoas acha que essa resposta está lá em Atos, né, no nosso texto que nós lemos, né, que ali eles receberam o Espírito Santo. Não. A Bíblia diz que quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, que ele diz que eles devem ir para Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, e ser minhas testemunhas, aquele texto bem conhecido que você sabe. A Bíblia diz que Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, eles já tinham o Espírito Santo, eles só não tinham ainda a capacitação de poder, os dons que veio lá em Atos, que é a passagem que nós lemos. Tá? Então é importante isso, você já tem o Espírito Santo, mas você pode ter mais.
você pode ter a capacitação de poder para um serviço. Tá? É como alguém que tem já um conhecimento, mas precisa do título. Tá? É a mesma coisa que um médico. Se ele fizer toda a faculdade, né, de medicina, ele vai ter todo o conhecimento, mas se ele não receber o diploma, se ele não tiver a residência, que é o que o habilita, que o capacita a ser um médico de fato, ser reconhecido e poder exercer a profissão em um hospital, em uma clínica, se ele não tiver isso, ele não vai poder exercer a profissão. Assim é o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos para que possamos exercitar e usar tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos continuar. Outra característica do batismo com o Espírito Santo é que ele transforma a nossa vida. Vocês lembram dos discípulos, né? Eles tinham medo. O próprio Pedro, ele negou Jesus, né? E aí você vê aquele Pedro que negou Jesus e o Pedro que depois lá de Atos, após ter recebido o batismo do Espírito Santo, faz aquele discurso. O discurso de Pedro é fantástico. E os dois discursos, não, que 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, se eu não me engano, se converteram. E aí você vê a ousadia de Pedro falando desde lá do Antigo Testamento, falando sobre Jesus. 3.000 pessoas se convertem. E não só Pedro, mas todos os discípulos, eles são transformados ao receberem o poder, né, o batismo com o Espírito Santo, ao falar em línguas, a serem tocados pelo Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, ele nos enche, nos capacita e nos transforma, nos dando poder e ousadia para fazer a obra de Deus. O batismo, então, com o Espírito Santo, como eu falei para vocês, ele tem essa evidência física, que é o falar em línguas estranhas, tá? Como eu disse, algumas pessoas, eles acreditam que isso não é para nós, não é para os nossos dias, mas sim, é para os nossos dias, é uma experiência para nós, para a igreja, para os tempos em que nós vivemos, tá? Então, como revisão, qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? O falar em línguas. Mas o falar em línguas, ele é diferente de ter o dom de variedade de línguas. Quando a Bíblia fala variedade de línguas, lá fala de falar idiomas, né? Vários tipos de línguas. E o que acontece quando nós falamos línguas? Nós somos edificados. Por quê? Porque o nosso espírito, ele fala diretamente com Deus. Às vezes, vocês lembram aquela palavra que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Quantas vezes nós estamos tão tristes, estamos tão debilitados muitas vezes, tão necessitados, e quando chegamos diante do Senhor para orar, nós não conseguimos nem proferir palavras, só choramos, e aí nos enchemos do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Talvez alguém diga, mas não, você não está entendendo, as pessoas não conseguem entender o que você está falando, mas você está falando de mistérios diretamente com Deus, e o Espírito Santo está intercedendo, orando exatamente como deve ser orado, intercedido. Então é tão importante quando nós falamos com Deus em línguas, porque há uma edificação pessoal. Nós somos alimentados, nós somos fortalecidos, nós somos revestidos de poder quando falamos em língua. E essa é a nossa oração, esse é o nosso falar com Deus, quando nós estamos ali falando em línguas. E por que esse é um dom? Porque é o único dom que fala de uma edificação pessoal. Nós nos fortalecemos, nós nos edificamos, a nossa oração chega direto, vamos dizer assim, direto ao coração de Deus. Satanás não pode compreender e entender quando nós falamos em línguas celestiais de mistérios com Deus. E é tão interessante isso, essa riqueza, esse dom, esse presente que Deus nos deu. Então nós precisamos usar. E há também uma outra característica do dom de variedade de línguas, que é quando a pessoa está lá na igreja e o Espírito Santo a toma e ela começa a falar em línguas com o propósito de que haja interpretação, que é a nossa próxima lição. Só que não adianta eu ir para o culto e começar a falar línguas e às vezes até mesmo atrapalhar o culto. Imagina o pastor, o pregador está tentando trazer a mensagem e eu fico lá gritando, falando línguas super alto. As pessoas não conseguem prestar atenção na pregação. Isso está certo? Não está. Não está certo.
Se eu estou falando em línguas e é para a edificação da igreja, é preciso a interpretação para que eu fale e alguém interprete. Ou às vezes já vi muitas vezes Deus usar uma pessoa com a variedade de línguas e ela mesma interpretar aquilo que ela está falando, porque ela tem também o dom da interpretação. E aí a igreja recebe aquilo como um recado, uma profecia, recebe aquilo como Deus falando. Então toda a igreja para, até o pregador para nesse momento, se é durante a pregação, e Deus levanta alguém com variedade de línguas para falar em línguas e haver uma interpretação. E como é maravilhoso quando Deus diz: eis assim diz o Senhor, né? E é o Senhor, eu sou o Senhor que estou falando com vocês. É tão lindo quando a gente escuta isso, alguém falando em línguas e havendo a interpretação. E toda a igreja fica em silêncio, escutando o recado de Deus. Às vezes é um recado de Deus nos corrigindo, chamando a nossa atenção. Às vezes é Deus nos confortando. Às vezes é Deus nos prometendo algo. Às vezes é Deus nos alertando, uma profecia mostrando algo que vai acontecer, algo que virá sobre a igreja e preparando a igreja para aquele momento. Às vezes é Deus renovando a nossa esperança, dizendo que logo Ele vem nos buscar, que nós devemos estar preparados para encontrá-lo. É maravilhoso, é maravilhoso. Então, mas precisa haver esse dom para edificação da igreja, variedade de línguas. E aí entra o que Paulo fez, né? E que eu falei para vocês lá em Coríntios. Aí todo mundo estava falando em língua, só que ninguém interpretava. Aí o culto virava o quê? Virava uma bagunça. E é isso que, esse é o cuidado que nós temos que ter, e que às vezes as pessoas não entendem. Por que tem tanta gente falando em línguas? O culto virou uma bagunça. Porque não estão utilizando o dom da maneira correta. Se não há interpretação, é melhor que se cale, né? É melhor que fique quieto para que o pregador, o culto continue, né? Porque não está gerando edificação para todos. Aquela pessoa que está falando em línguas ali, está acontecendo edificação somente pessoal, mas não para a igreja, para o corpo de Cristo como um todo. Então isso é importante, tá? Continuando então. E quando nós aplicamos e utilizamos esse dom da maneira correta, nós vamos crescer, vai trazer desenvolvimento espiritual na nossa vida, porque a nossa comunhão com Deus, quando nós utilizamos o dom de variedade de línguas e falamos em línguas, nós nos aproximamos de Deus de uma forma espiritual gigantesca. Então, se você ainda não fala em línguas, não ora em línguas, busque esse dom. Busque esse dom, porque isso vai aproximar você de Deus, vai te dar uma comunhão tão grande com Ele, que é algo fantástico. Quem já é batizado com o Espírito Santo sabe como é bom quando nós falamos em línguas, quando nós nos renovamos, quando nós nos alegramos pela presença de Deus. Então é importante isso, que nós entendamos que esse dom ele tem duas características importantíssimas: a nossa própria edificação e a edificação da igreja. Então, o que fica para nós nesta manhã? O dom de variedade de línguas deve ser buscado. O falar em línguas é a evidência que nós somos batizados com o Espírito Santo. Só que existem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e não têm o dom da variedade de línguas. Ele falou línguas lá uma vez quando ele foi batizado com o Espírito Santo e só lá de vez em quando, ao receber um renovo, ele fala, porque ele não buscou esse dom de variedade. E é um dom muito importante de ser buscado. Busque esse dom, porque quando você tem a variedade de línguas, você se edifica no Senhor. Quando você fala em línguas, Deus está tratando com você, Deus está fortalecendo você. É importantíssimo. E não esqueça, nossa próxima lição falará sobre a interpretação de línguas. Então, fique preparado, não perca a próxima aula e busque os dons. Que Deus nos abençoe. Dom é um presente. Ele é seu. Você tem que buscar. Já é seu. Então, não perca o presente que Deus lhe deu. Busque esse presente e seja abençoado. Que Deus nos abençoe. Um domingo abençoado e uma semana cheia da presença de Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. Amém.